Muito boa noite, igreja. Tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente aqui. É uma alegria sempre estarmos louvando ao Senhor enquanto comunidade. Muito bom que nós possamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso amor a Ele. Estava lembrando essa semana sobre a parábola do fariseu e do publicano. E eu estava meditando e estava percebendo que Deus, ao nos apresentarmos a Ele não está interessado naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas Ele está interessado em quem nós somos e em quem nós queremos ser. Que você possa se derramar na presença do Senhor. Mais uma vez o Senhor te dá a oportunidade de se apresentar na sua presença. Que você possa fazer isso com todo o seu coração, em nome de Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso, Senhor. Eis-me aqui. Que bom que nós podemos nos prostrarmos à mesa do Senhor, aos pés do Senhor. Mais uma vez, Ele ouve o cansado e ferido. Que bom, aleluia por isso. Estava lendo também essa semana o Salmo 69, no versículo 29, que diz, na versão A Mensagem: estou ferido e com dor, dá-me um lugar onde possa me curar e respirar ar fresco, que eu grite o nome de Deus com uma canção de louvor, que eu conte suas grandezas num hino de gratidão. Para o Eterno, isso é melhor que bois no altar, muito melhor que touros premiados.
Os pobres de espírito veem e se alegram. Ó, vocês que procuram por Deus, tenham coragem, pois o Eterno ouve os pobres, Ele não abandona o infeliz. Céus, louvem-no, louve-o, ó terra, também o oceano e todos os seres que se movem nele. Hoje é tempo de louvar ao Senhor, não importa se você está ferido e em dor. Hoje é tempo de louvar ao Senhor, declarar a sua soberania, reconhecer a sua soberania na sua vida, para que Ele possa reinar sobre a sua fala, sobre o seu pensamento e sobre as suas ações. Em nome de Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Que bom que o Senhor reine sobre a nossa vida. Nós temos muito para agradecer, queridos, muito para agradecer, principalmente por quem Ele é. Nós estamos aqui hoje porque em paz e feliz, porque cremos nas promessas do Senhor e por quem Ele é. Então hoje é tempo de agradecer por quem Ele é, mas não só agradecer por quem Ele é, mas também por nossos amigos, família, comunidade. Muito embora estamos longe um do outro, né? Mas cremos que somos um ainda. Quem anda só não entendeu o cristianismo. Só entende o cristianismo quem entende o nós. Nós vamos cantar 2 músicas agora, que vem falando um pouquinho sobre essa gratidão no nosso coração. Não só porque o Senhor é, pelo que Ele fez, mas também pelas pessoas que nos rodeiam. Que você possa agradecer nesse momento. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor
tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a minha canção. Jesus, Amém. Olá, boa noite. Boa noite, igreja. Muito feliz em estar junto com os irmãos. Muito feliz mesmo. Graças a Deus, chegamos a fim de mais um semestre no seminário. E agora nós chegamos na metade do curso. Agora faltam apenas 2 anos e meio para terminar. Então, hoje a gente vai compartilhar uma palavra de Deus para os irmãos. Infelizmente, nós estamos online, muito triste não poder ver os irmãos. As coisas aqui em Porto Velho estão bem mais graves, né? E bem mais perigosas do que lá em Ji-Paraná. Lá em Ji-Paraná está bem tranquilo, e tranquilo entre aspas, né? E estão mais relaxadas as regras de... Como é o nome mesmo? As regras de convivência aí do isolamento. Está tudo tranquilo. Então, meus irmãos, para a gente começar... Aí, valeu. Para nós começarmos, queria pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 é o comecinho ali do chamado, fala sobre o chamado de Abraão. E eu quero tratar com os irmãos sobre o chamado de Abraão. E normalmente esse texto ele é utilizado para falar sobre fé. E hoje eu vou falar sobre fé, até porque a Bíblia inteira fala sobre fé, né? Mas eu não vou falar sobre Abraão como o pai da fé. Eu vou tentar colocar esse texto na narrativa bíblica de redenção, do plano de Deus para o mundo, e também adequar ele ao que nós estamos vivendo. Amém? Todos abriram, abram aí suas Bíblias em suas casas, né? Infelizmente, volto a dizer. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3, apenas os 3 versículos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, porque mesmo em detrimento de tudo que nós estamos vivendo e tudo que nós estamos passando, não só a cidade de Porto Velho, mas o estado de Rondônia, o país como um todo, o mundo como um todo, Pai. Muito obrigado porque ainda assim nós podemos te louvar, nós podemos te adorar, nós podemos te honrar. E nós temos essa liberdade, Pai. Senhor, eu coloco diante de Ti o nosso coração, Pai. Que
Que o Senhor acalme o nosso coração, cale a voz do demônio nesse momento, Pai, e abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra de esperança nesse tempo de tanta dor. Senhor, também peço que o Senhor cuide da minha língua e do meu coração para que eu não fale nada, além do que Tua palavra tem para alimentar o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós vivemos tempos atípicos, né? A nossa geração nunca passou por algo assim. A nossa geração, ela nunca teve contato com algo tão grande, né? A pandemia, ela não muda só as nossas relações sociais, econômicas e trabalhistas, mas ela também muda as nossas relações de modo geral. Ela é um divisor de águas na história. Nós vivemos um tempo histórico. E de tempo histórico, a Bíblia está cheia de tempo histórico. E nesses momentos de grande dificuldade, dor, de gemidos da criação para com Deus, a gente questiona, interroga, reclama, e a gente faz as nossas inúmeras orações, pedindo para Deus acabar, pedindo para Deus dar um chega nisso. E a grande pergunta talvez seja assim, onde será que Deus está nesse momento? O que será que Deus está fazendo nesse momento? E talvez aqui hoje eu seja um advogado de Deus, não que Deus precise de um advogado, né? E nem que eu seja o mais capacitado para advogar enquanto a isso, mas eu queria trazer um pouco dessa percepção nesse texto. O primeiro ponto, meus irmãos, que eu queria colocar para todos vocês o nosso Deus é um Deus que intervém. Mas, cara, esse texto fala de fé. Realmente, também tem esse ponto. Mas o nosso Deus é um Deus que intervém. Para nós podermos entender isso, nas Sagradas Escrituras, nós precisamos entender o contexto do texto que está inserido, esses 3 versículos que nós lemos. Nós precisamos saber o contexto desses versículos nesse capítulo, o contexto do capítulo no livro de Gênesis e também o contexto de Gênesis em toda a narrativa bíblica, em toda a Bíblia e qual o sentido dele, qual o propósito dele nesse meio. Então, para isso, meus irmãos, nós precisamos entender um pouco o que acontece antes disso. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele fala sobre o começo. Gênesis significa isso, sobre o começo, o nascimento. E ali, nos primeiros 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, nós falamos sobre a criação. Deus, através de Moisés, que é quem escreve o livro de Gênesis, narra a criação. No capítulo 3, tem a queda, que é a entrada do pecado no mundo. E aí, a partir do momento do capítulo 3 até Apocalipse, capítulo 21, a gente vê Deus redimindo, salvando e restaurando o seu povo. Nesse tempo, nesse interim todo, está Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 é essa resposta de Deus para esse grande problema da humanidade chamado pecado. De Gênesis capítulo 3 a capítulo 11, a gente vê esse crescimento do mal. A gente vê a humanidade vivendo a partir dos seus próprios desejos. A gente vê a humanidade vivendo de pecado em pecado, cavando a sua própria cova. Mas aqui, meus irmãos, no Gênesis capítulo 12, a gente vê Deus intervindo providencialmente na história. Um momento tão parecido quanto o que nós vivemos. Porque nós não podemos tirar o capítulo 12 de Gênesis sem antes olhar para o capítulo 11. O capítulo 11 de Gênesis narra, nos primeiros 9 versículos, sobre a Torre de Babel. Caio, por que a Torre de Babel é tão importante? É para nós vermos o quanto que o pecado dominou, sim, o coração do homem. Olha o que diz em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Disseram, vinde. E aí é importante, meus irmãos, os homens estão construindo uma torre. E aí ele diz, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Olha o que a humanidade está falando. Uma torre cuja o topo chegue aos céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E talvez você pergunte, cara, qual é o problema disso? Todo. O problema é que Deus havia mandado eles primeiro ir para todos os lugares da terra, e eles estavam criando uma cidade para ficar lá dentro, criando sua própria segurança.
A segunda coisa, a torre significa Deus querendo ser Deus, o homem querendo ser Deus, chegar ao nível de Deus. Isso também é um outro pecado. O outro pecado que está ali é tornando-nos célebre o nosso nome, não o nome de Deus. E a gente sabe que nós nascemos para glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito do ser humano. E também, ele diz para que nós não sejamos espalhados, ou seja, eles não queriam cumprir a missão de Deus, de cultivar, de guardar e de cuidar toda a terra. Dentro disso, a humanidade cheia de pecado e de coração totalmente cheio de si, orgulhoso, Deus intervém através de um homem chamado Abraão, e ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão, que nesse momento ainda é Abraão, depois que ele troca de nome. E já no começo, nessa primeira sentença, na qual a gente muitas vezes não nos damos conta, aqui nós já temos verdades teológicas importantes para o nosso coração. A primeira dela vem da palavra disse, que no hebraico se chama amar. Essa palavra tem grande significação para esse momento da história, porque ela significa duas coisas. A primeira é, lembra, nós temos um povo rebelde, que está buscando ser longe do Senhor, uma criação que quer distância e independência do Criador. E aqui Deus intervém dizendo: Abraão, eu quero um relacionamento contigo como eu tinha com Adão lá. O verbo dizer aqui significa a relação. Esse é o primeiro aspecto desse verbo dizer. É a relação. Deus toma a frente. Deus toma a dianteira. Deus é que é proativo e chama a criação e fala bem assim: a criação que eu chamei lá no começo de Gênesis, de boa, que eu tanto amei, essa criação está tomada pelo pecado e eu não quero a minha criação dessa forma. Então eu começo um processo de restauração dessa criação. E aqui ele começa buscando esse relacionamento de novo com a humanidade, significando isso a partir da pessoa de Abraão. E a segunda significação desse verbo disse é: o verbo disse que está aqui é o mesmo verbo que está lá no hebraico, quando disse Deus haja luz, ou seja, traz para a gente o significado que a partir daqui Deus começa algo novo. Talvez nós estejamos olhando para o mundo que nós estamos vivendo e a pandemia tomando conta e se alastrando, porque continua se alastrando. E talvez você esteja: cadê Deus nisso? Onde está o nosso Deus? Lembra que lá atrás, há cerca de 4.000 anos, Deus interviu na humanidade. E aí ele diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Essas três coisas, a parentela, a casa e a terra do pai, naquele tempo, na cultura de Abraão, significava te perder toda a identidade que ele foi formado ali naquele povo. E o que Deus está falando é para ele assim, o verbo sai aqui, significa largar, deixar. O que Deus está falando para Abraão é: Abraão, larga, deixa a tua identidade humana, que eu vou fazer uma nova identidade para você. E aí ele continua dizendo: e vai para a terra que eu te mostrarei. A terra é o grande tema de Gênesis. Muitas vezes a gente fica observando esse texto e a gente trata ele e foca mais nas bênçãos. Mas a grande promessa aqui é a terra. A grande promessa para Abraão é a terra prometida. Abraão, sai daí que eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. E Abraão, Isaac, Jacó, Moisés estavam olhando para essa terra física. Hoje essa terra é celestial. Hoje nós precisamos olhar e buscar essa terra que é celestial. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus apático. O nosso Deus não é um Deus parado. O nosso Deus não é um Deus que vê a sua criação gemendo, sofrendo, adoentada e fica quieto, parado. Não, Deus é um Deus que intervém. Em Êxodo, se nós pegamos Êxodo, capítulo 2, versículo 24, e o contexto de Êxodo, capítulo 2, versículo 24 é: o povo está sofrendo na mão de Faraó. E olha o que é que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 2, versículo 24. Ouvindo Deus o gemido do povo dominado por Faraó. Ouvindo Deus o gemido do povo,
lembrou da aliança, do relacionamento que ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Talvez, meu irmão, você esteja passando por um momento difícil nesse tempo de pandemia. A gente não está falando só de questão de dinheiro, porque também tem gente com problema de dinheiro. A gente não está falando somente de questões de saúde física, porque o vírus está matando mesmo, mas nós estamos falando de doenças que vai do físico ao mental e ao espiritual. Deus vê a sua criação gemendo e ele não fica parado, mas ele toma providência. Ele toma providência e ele intervém na história. Assim como ele tirou o povo cativo do Egito, Deus também tem um propósito de tirar, salvar e restaurar o povo que está cativo do pecado. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que intervém na história. Depois disso, meus irmãos, nós temos agora no versículo 2 e no versículo 3, nós percebemos um Deus que tem um desejo, presta atenção nessa palavra, um desejo de abençoar o seu povo. Ele não é só proativo, que vai adiante, que olha o gemido do seu povo, que vê o seu povo sofrendo, mas ele também tem um desejo de abençoar esse povo. Deus não tem vontade de amaldiçoar o povo, mas pelo contrário, tem vontade de abençoar o seu povo. Ele não é um Deus mau, mas pelo contrário, ele é um Deus bom. Acreditar no caráter de Deus nesses momentos é primordial. E aqui nós temos 7 bênçãos. São 7 bênçãos. E, meus irmãos, a numerologia na Bíblia tem um significado muito importante. O 7 aqui significa completude, integralidade. É Deus dizendo que Abraão não precisa de mais nada, além do que ele tem e propõe para Abraão. Primeira delas, de ti farei... antes de a gente falar das bênçãos, eu queria falar o que é bênção. Talvez a gente fala tanto de bênção, o pai abençoa o filho, mas o que é bênção? Bênção, meus irmãos, é a revogação da maldição. Volta na narrativa bíblica de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. Deus criou o mundo e viu que tudo aquilo era bom. Em Gênesis capítulo 3, há o pecado no mundo. E Deus se entristece. E ali, Deus amaldiçoa a humanidade e a criação como um todo. Então agora vai ter dor de parto, vocês vão ter que ter o suor do trabalho e várias outras maldições. Meus irmãos, de Gênesis capítulo 3 a Gênesis capítulo 11, a palavra maldição ou o verbo amaldiçoar aparece 5 vezes. E meus irmãos, o capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 3 de Gênesis, o verbo ou a palavra abençoar ou bênção aparece 5 vezes na Bíblia. Isso na teologia tem uma grande significação. Significa que a partir de Abraão, as maldições que foram feitas, agora Deus pretende revogar com bênçãos. Maldição que Deus fez a criação, Deus torna agora e dá o desejo de abençoar. Então a primeira bênção é: de ti farei uma grande nação. Meus irmãos, está aí um dos grandes paradoxos, né? Eu tenho uma amiga que fala que Deus tem um senso de humor brilhante. É claro que a gente está falando isso de modo de uma brincadeira, mas realmente, como que Deus vai fazer uma grande nação de um homem de 70 anos casado com uma mulher estéril? Impossível. Mas Deus faz. Deus dá a Abraão um filho chamado Isaque. Aí sabe o que é mais interessante? A mesma promessa a Abraão é dada a Isaque. Aí sabe o que? Isaque casa. E a mulher de Isaque é o quê? Estéril. Cara, como acreditar nessa promessa? Sim, Isaque gerou Esaú,
e Jacó. Jacó gerou 12, depois gerou 70. Essa nação foi crescendo, ela foi crescendo, virou um povo. Depois de virar um povo, em Jesus, o povo agora é todo mundo que crê no Deus de Abraão. A promessa dada foi promessa cumprida. Segunda bênção, e te abençoarei. Aqui, meus irmãos, a gente não está falando só de e te abençoarei, tá? E o que é isso? Eu quero que a gente expanda a nossa mente para o significado de bênção. Bênção tem pelo menos 3 simples significados naquele período, que é prosperidade. Segundo, que é fertilidade. E terceiro, que é a vitória nas batalhas. Meus irmãos, essas 3 coisas que juntam, que dão a significação para o que ele chama de abençoarei, Deus cumpriu. Deus cumpriu nele. E o que é mais interessante, meus irmãos, quando nós pegamos o versículo 1, como eu falei, terra, parentela e a casa do pai, as 3 coisas são devolvidas a Abraão aqui nas bênçãos. E elas são devolvidas, não é no mesmo padrão, mas elas são devolvidas numa qualidade melhor e numa quantidade maior do que se ele tivesse com o pai. Nessa nova identidade de Abraão. A partir daí, a gente tem a nossa terceira, e te engrandecerei o nome, e a gente não pode esquecer de Gênesis capítulo 11, versículo 4, onde os homens mesmos dizem, tornemos célebre o nosso nome, e aqui Deus está falando a Abraão, eu farei o teu nome célebre. Meus irmãos, a promessa é cumprida, porque por onde Abraão passava, ele era respeitado, e naquele tempo o nome significava esse respeito. E ele foi respeitado. Quarta promessa, ou quarta bênção, na verdade, porque a promessa é a terra. Mas a quarta bênção é ser tu uma bênção. E aqui, meus irmãos, eu queria abrir um pouquinho mais de tempo com vocês. Caio, o que é que a gente faz no meio disso tudo? Ser tu uma bênção é uma ordem de Deus para Abraão. E o que Deus está falando para Abraão aqui é o seguinte: Abraão, você tem uma missão. Essa sua nova identidade, ela tem um papel, um propósito e uma tarefa. E qual é essa tarefa? Ser uma bênção. E o que é ser uma bênção? É revogar a maldição e fazer disso uma bênção. Meus irmãos, esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de Deus para o Caio, esse é o chamado de Deus para a Gileade, esse é o chamado de Deus para todo aquele que crê. Deus nos chamou para ser uma bênção. Essa é a nossa missão, essa é a nossa identidade, esse é o nosso propósito, ser uma bênção. E nós percebemos aqui, irmão, que nessas 4 bênçãos, Deus está falando absolutamente e unicamente a pessoa de Abraão. Mas agora, nas últimas 3 bênçãos, nós estamos falando, meus irmãos, de uma bênção que vai ser através de Abraão, e a primeira delas é: abençoarei os que te abençoarem. E aqui a gente não pode dividir a 5ª bênção da 6ª bênção. Meus irmãos, lembra que eu falei, o primeiro ponto é o Deus que intervém, o segundo ponto é o Deus que deseja abençoar. E aqui está por que ele deseja abençoar. Meus irmãos, o texto diz: abençoarei os que te amaldiçoarem, ou abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essas são as 2 bênçãos. Meus irmãos, no hebraico, o verbo abençoar, ele tem a significância que a gente chama de coortativo. O coortativo dá a ideia de desejo, algo que quer muito, que ele quer muito. O que Deus está falando aqui é: eu desejo muito que você seja abençoado, Abraão.
E talvez quando você olhe para outra bênção, que é amaldiçoar, você esteja pensando, nossa, então será que Deus quer mesmo amaldiçoar? Nosso Deus é mau em amaldiçoar? Nossa, isso faz parte do caráter de Deus? É claro que não, meus irmãos. O que o texto traz para a gente é que Deus tinha um desejo tão grande de abençoar, de restaurar, de renovar a criação dominada pelo pecado, que aquele que for contra o plano de Deus, esse sim será amaldiçoado. E isso é comprovado nas Escrituras, quando Melquisedeque, que abençoa Abraão, ele é abençoado por Deus. Mas o rei de Sodoma amaldiçoa Abraão e ele é amaldiçoado. Esse é o princípio dessas duas bênçãos. Deus tem um desejo enorme, nunca capaz de ser contabilizado ou compreendido por nós, criação. Que desejo é esse tão grande de abençoar esse povo que se rebela contra ele? Que desejo tão grande é que Deus tem em renovar sua criação? É isso que ele está falando aqui. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Aquele que tenta contra o Filho do Senhor será sim amaldiçoado, porque ele está tentando contra o plano de redenção de Deus, da humanidade e de toda a criação. Mas agora, meus irmãos, nós chegamos na 7ª bênção. E aqui é o ápice do texto. O texto vai caminhando, e ele vai andando, e ele vai construindo a ideia para chegar agora na 7ª bênção. Olha o que diz a 7ª bênção. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Caio, eu não entendo isso. Como isso vai acontecer? Lembremos de uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. É através dele que todas as pessoas são abençoadas. Entendam, meus irmãos. O propósito de Abraão era abençoar todas a terra. Era criar o povo para abençoar toda a terra. As leis morais são para abençoar todas as terras. Só que o povo de Israel foi soberbo, mesquinho, achou que o Deus era somente deles. Por isso que Deus os castiga. Por isso que Deus o coloca em exílio. E por isso que Deus fica 400 anos calado. Mas depois de 400 anos calados, depois do tempo dos profetas, Deus envia o seu Filho e intervém de vez na história. Coloca ele, o ser humano, o Deus Santo, homem na terra. E aquele povo mesquinho, arrogante, não o recebeu. Portanto, ali Deus fala, então vocês agora ide por todo mundo, porque agora os gentios, que somos nós, vão ter acesso a essa bênção. A bênção de serem chamados filhos de Deus. Todo aquele que crê no nome de Jesus, esse sim será salvo. A bênção chegará nele. E nós não estamos falando somente de bênçãos materiais, de saúde física, mas nós estamos falando da grande promessa de Deus para nós, que é o Deus conosco, o Deus Emanuel. Essa é a grande promessa que Ele estará conosco nesse tempo de exílio que nós vivemos. Nesse tempo de deserto que nós vivemos, Deus estará conosco e nos preparar uma casa lá na terra celestial. Todas as famílias da terra serão benditas. Gálatas capítulo 3, versículo 8 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, pré-anunciou o evangelho para Abraão. E qual é o evangelho? Em ti serão benditas, abençoadas todos os povos. Todos os povos. Aqui nas bênçãos, nós temos um Deus que deseja tanto nos restaurar, que Ele chama nós para abençoarmos todas as nações, em todos os lugares da terra. Essa sim é a nossa grande missão. Talvez você esteja pensando, cara, o que é que eu vou fazer da vida, dentro de casa, numa quarentena, nada parece ter sentido para mim. Abençoa, meu irmão.
do jeito que dá. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade é abençoar todas as famílias da terra. Os profetas dizem, cara, vão para as nações. Paulo vai para as nações. O salmista diz também sobre isso. Êxodo fala sobre isso. Os livros históricos também falam sobre isso. É nítida a palavra de Deus mandando o seu povo ir para as nações. Para quê? Para abençoar. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. É um Deus que não abençoa só minha avó, minha bisavó, minha tataravó, mas que abençoa gerações. De Abraão até chegar a nós. Deus tem abençoado, mesmo quando o mundo passou por momentos de grande dificuldade. Deus manteve o seu povo, por mais que pequeno, mas manteve, porque Ele tem uma aliança conosco. Deus vai atrás do seu povo, porque Ele tem uma aliança com o seu povo. É Deus que tem o desejo, é Deus que tem a iniciativa, é Deus que tem a vontade e toma a frente, vai adiante de nos abençoar. E essa bênção que chega até nós, precisa chegar a todos os povos, todas as nações, porque em Abraão nascerá o filho que vai pisar a cabeça da serpente, e é nele que todas as coisas são reconciliadas, como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Em todas as coisas serão reconciliadas em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Nesse momento de dificuldade, a nossa esperança não está no emprego que a gente vive, que a gente tem. A nossa esperança não está numa vacina. A nossa esperança não está nos médicos. A nossa esperança não está em ter um leito de hospital. A nossa esperança está em um Deus que intervém, em um Deus que deseja nos abençoar. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e que a gente mate a saudade em breve. Os irmãos vão cantar uma música e depois eles oram, terminando o culto. O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. De novo. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça
te dê a paz. Amém, amém, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. A gente se coloca diante do Senhor para dizer que o Senhor está à nossa frente, na nossa entrada, na nossa saída, que o Senhor é um Deus que intervém, Deus. É um Deus que não deixa a sua criação à mercê, não é um Deus que deixa a sua criação à deriva, mas é um Deus que deseja abençoar a sua criação, Pai. Essa bênção é de gerações em gerações, até a volta do teu Filho amado, Pai. O teu desejo de abençoar continua grande, Pai. Senhor, nos abençoa, Deus. Nos abençoa do modo mais abrangente possível, Deus. Não deixa a gente achar que a bênção é só para um aspecto, mas essa bênção é para todos os aspectos da nossa vida. Senhor, abençoa essa igreja, Deus. Abençoa os líderes dessa igreja. Cuida dos membros dessa igreja e de todas as pessoas dessa cidade, Pai, que tem sido assolada por esse vírus. Mas que o Senhor guarde
e que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, amém e amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que um dia alcançou sua vida, seja transmitida através da sua vida para todas as famílias da terra, que o Senhor te dê a bênção de partilhar essa graça. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, esse amor misericordioso, que alcançou o seu lar, que alcançou a sua vida, possa alcançar também as pessoas que estão ao seu redor, com a misericórdia, com o perdão, com a paz. E que a comunhão do Espírito Santo possa ser vivida por você e que muitos outros sejam chamados para essa comunhão, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana para ser bênção a todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Amém.